Não é de hoje que os videogames são considerados por muitos como perigosos e violentos. Jogos que ensinam jovens sobre armas, bombas, tática de guerra e até mesmo um jogo para cometer bullying. Mas hoje não estamos aqui para falar que o videogame é do mal. Pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar o outro lado da moeda. Porque, por incrível que pareça, alguns videogames já salvaram vidas. Então galera, se prepare aí porque você vai ver hoje os videogames que já salvaram vidas, diretamente e indiretamente. Mas antes, se inscrevam no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí porque ele é de extrema importância e não custa nada pra vocês. Se inscreveu no canal, deixou o joinha, agora que a vinheta vai rolar, né? Porque senão ela fica travada, né? Senão não vai. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o jogo Daniel Molo. E sem muitas enrolações, vamos começar nosso vídeo com Pokémon GO. O jogo Pokémon GO foi lançado em 2016 e se tornou um dos jogos mais jogados daquela época. Mesmo se você não gostasse de Pokémon ou nunca jogou, você pelo menos instalou o Pokémon GO em seu celular. Ou conhece umas par de amigos que tava jogando. Isso porque milhões de pessoas no mundo inteiro foram pras ruas caçarem seus Pokémons. E esse foi justamente um dos benefícios que o jogo trouxe: tirar as pessoas de casa para fazer exercícios, mesmo que jogando. Várias pessoas sedentárias tiveram que sair do seu computador e sair andando por aí procurando Pokémon. Andando quilômetros, né, para chocar ovos. Sem contar também que o jogo de realidade aumentada acabou também ajudando a vida de vários animaizinhos, animais reais. Isso porque ao jogar, muitos jogadores entraram em áreas que não entrariam. Áreas interditadas, proibidas, fechadas, mas que para completar a missão do jogo as pessoas entravam. E nessas áreas, galera, que muitas pessoas encontraram vários animais que estavam perdidos e abandonados. E é por isso então que muitos caçadores de Pokémon acabaram salvando vidas de Pokémons da vida real, digamos assim. Outra coisa que o jogo também ajudou bastante foi no combate à depressão e ansiedade. Várias pessoas que sofriam por esses problemas, ao jogar o jogo, se sentiam melhor. Pois tem toda aquela questão de você se divertir e ao mesmo tempo viver com os amigos, socializar com outras pessoas e até mesmo sair na rua, coisa que tem gente que nunca fez e só por causa do Pokémon GO tava fazendo. Então podemos dizer que Pokémon GO acabou fazendo muito bem para muitas pessoas, pois apenas brincando acabaram vivendo melhor. Tendo uma vida melhor tanto fisicamente, né, deixando o sedentarismo e ficando mais saudável, quanto psicologicamente, se livrando dos problemas e tendo mais amigos. GTA salva vidas. Por mais que todo mundo considere GTA um jogo violento e que teoricamente incentiva a fazer crimes, roubar carros, se unir a gangues, portar armas e fazer outras barbaridades, já teve um caso que o GTA salvou vida. Em 2014, o GTA ajudou a salvar várias vidas. E isso aconteceu com um garoto de 11 anos, chamado Charlie Cullen. Charlie e seu avô estavam andando de carro. O seu avô estava dirigindo, quando de repente desmaiou. E quando aconteceu isso, o carro estava em alta velocidade. Ao perceber isso, o garoto de 11 anos pegou o volante e começou a desviar o carro, que estava em alta velocidade, de vários veículos. E no final, bateram em uma parede. E tudo isso enquanto o garoto ainda tentava acordar seu avô, que havia desmaiado. Eles pararam na parede, mas poderiam ter causado muitos outros acidentes, batendo em outros carros e colocando a vida de várias pessoas em risco. Mas que bom que deu tudo certo. Depois do ocorrido, a mídia foi atrás do garoto para tentar entender o que aconteceu naquele acidente. E como ele sabia dirigir, né? O que tinha passado na cabeça de um menino de 11 anos para poder fazer tudo aquilo. Charlie então explicou para a mídia que ele já tinha prática de dirigir carros com volante lá no jogo GTA. E foi por isso que ele teve a ideia de pular no volante e se sair bem nessa situação. Tá vendo, galera? Se não fosse o GTA, um menininho de 11 anos não iria saber dirigir ou pilotar um carro numa situação dessa. E nem ele, nem o avô dele, e talvez nem outras pessoas estariam aqui. Counter-Strike. Quem nunca jogou Counter-Strike, ou famoso CS? O famoso jogo de tiro em primeira pessoa não parece ter um impacto positivo na sociedade, já que é um jogo de guerra, com armas e tem bastante matança. Mas em 2013 aconteceu uma coisa que, se não fosse por conta do Counter-Strike, poderia ter acabado bem pior. Em 2013, um grupo de jovens estava brincando esconde-esconde na cidade de Mandaue, nas Filipinas. Eles então, para se esconder, entraram no porão de uma casa e lá encontraram vários objetos estranhos e começaram a mexer. E aí que um
garotinho de apenas 12 anos, chamado José Darwin, olhou para aqueles objetos e falou para todo mundo parar de mexer, pois aqueles objetos nada mais eram do que granadas. Ele falou então para os amigos não tocarem, não mexerem naquilo e soltarem imediatamente, mas com total cuidado. Eles conseguiram então sair do porão e alertar a polícia, que chegou para garantir toda a segurança. E confirmar também que aquilo realmente eram explosivos, eram bombas, granadas que poderiam explodir a vida de todos aqueles jovens. Então um dos policiais perguntou para os garotos como eles sabiam que aquele objeto era tão perigoso, que se tratava de uma granada. Foi aí que José Darwin disse que já tinha visto aquele objeto em um jogo, no jogo CS quando ele jogava. Ou seja, graças ao Counter-Strike, ele sabia que aquele objeto se tratava de um objeto perigoso, coisa que as outras crianças não sabiam e estavam lá fuçando. Mario Kart. Lembra da história do GTA que acabamos de contar? Bom, essa próxima é bem parecida. O caso agora que vamos contar aconteceu com um garoto chamado Griffin Sanders, de 10 anos, que graças aos seus conhecimentos de Mario Kart, conseguiu salvar algumas vidas. Seu bisavô desmaiou enquanto dirigia na estrada do Colorado, a uma velocidade de mais ou menos 100 km por hora. Na hora em que o avô desmaiou, o menino notou que o carro estava rapidamente perdendo o controle e que poderia bater em um outro carro. Foi nessa hora que Griffin então ficou preocupado, mas manteve a calma. Pulou em cima do seu avô e tomou conta do volante, desviando de vários carros e conseguindo depois fazer o carro parar. O garoto evitou vários acidentes e no final parou o carro em segurança dentro de uma vala. Imagina depois o bisavô acordando sem entender nada e ver que o garotinho de 10 anos salvou a vida deles. Chat do jogo salva vidas. Um homem de 51 anos chamado Bob Chambers sofria de distrofia muscular, uma doença que limita a mobilidade. Em outras palavras, Bob não conseguia se mexer direito. Mas um belo dia, ele estava sozinho em casa, jogando no seu computador de boa, quando um acidente aconteceu. Do nada, galera, enquanto ele estava lá no PC, a sua casa começou a pegar fogo e ele não conseguia se mexer direito. Ele não conseguia alcançar o telefone ou sair correndo. Ele também não conseguia gritar para pedir ajuda para os vizinhos, ou seja, ele precisava de ajuda, mas não conseguia pedir por ela. A única coisa que lhe restou fazer foi enviar uma mensagem no chat do jogo que ele estava jogando no computador. Então rapidamente ele teve a ideia de entrar ali no jogo online e pelo site pedir ajuda para outros players. Foi aí então que outros jogadores do Texas ligaram para a polícia e informaram que a casa no endereço tal estava pegando fogo, para a polícia ir com os bombeiros para ajudar. E graças a isso, galera, os players rapidamente conseguiram salvar a vida de Bob, pois se não fosse dessa forma, ninguém iria saber daquele acidente e ninguém iria ajudar Bob. O cara foi inteligente, velho. E por ironia, galera, a esposa de Bob não gostava que ele ficava jogando várias horas. Mas depois desse dia, depois que o jogo salvou a vida de Bob, ela nunca mais reclamou. Pois se não fosse o chat daquele jogo, Bob nem estaria mais entre nós. Aquaplanagem. Uma vez, Sadiq Rahman estava dirigindo sua BMW em alta velocidade em uma estrada debaixo de muita chuva, ou seja, dirigindo perigosamente. Só que do nada ele passou em cima de uma poça gigante, que fez o carro dele aquaplanar. Pra quem não sabe, aquaplanagem é quando o carro passa por cima de uma poça d'água ou quando tem muita água na pista, que faz o carro perder o controle, meio que sair deslizando por cima da água. E uma situação dessa é muito perigosa, pois você perde total controle do carro, principalmente se você estiver em alta velocidade, você pode sair rodando e bater em algum lugar. E olha como o cara foi inconsequente. Ele não estava sozinho em seu carro. Junto com ele havia sua esposa, sua filha, a mãe e irmã. E por mais que a estupidez dele tenha causado a aquaplanagem, ele conseguiu evitar um acidente. No momento exato em que o carro perdeu o controle, Sadiq conseguiu segurar o carro antes que ele rodasse e batesse em alguma parede. Tudo porque ele gastava horas em jogos de corrida. Então, mesmo que virtual, ele era um bom piloto e evitou uma situação que tinha tudo para dar errado. World of Warcraft salva irmãos. Para essa história agora, galera, vamos para as florestas da Noruega, para contar o caso que aconteceu com Hans e sua irmã. Eles tinham o costume de ir para a floresta passear, e um certo dia, quando estavam lá no meio da mata, se depararam com um alce furioso, um enorme alce que queria atacar eles, por eles estarem no território dele. Foi aí então que, ao invés de se desesperar e sair correndo para tomar uma chifrada nas costas, Hans se lembrou do jogo em que jogava, World of Warcraft, e baseado no game, teve uma ideia. Ele começou a provocar o alce com um movimento que ele aprendeu no jogo.
jogo. Olha que ideia. Fazendo isso, ele conseguiu desviar a atenção do Alce, deixando o animal o mais longe possível de sua irmã. Então, quando Hans conseguiu puxar o Alce para longe, ele usou uma outra técnica: se fingir de morto. Deitou no chão e ficou lá esticado. Na altura do campeonato, o Alce já estava bem longe da irmã de Hans. E como ali naquele lugar só havia Hans e o Alce olhou pro menino no chão e falou: ah, beleza, né? Esse cara tem problema, eu acho. Vai embora. E não atacou as duas crianças. Hans também disse depois que se não fosse por causa do Warcraft, ele não saberia o que fazer. Ou seja, indiretamente, o jogo acabou servindo e salvando a vida deles. A GDQ. A GDQ é uma sigla que significa Awesome Games Done Quick, que é basicamente uma competição de jogos para levantar fundos para a caridade. E nesse campeonato não é para jogar jogos normais, mas sim para tentar zerar e concluir o jogo na maior velocidade possível. Então, para esses campeonatos são chamados os jogadores mais profissionais do mundo. Todos eles jogam os videogames em uma velocidade inacreditável. Por exemplo, eles pegam Super Mario e zeram em 3 minutos. Jogos, galera, que demorariam meses para ser zerado, como por exemplo o Zelda de Nintendo 64, os caras zeram em segundos, em minutos, em pouquíssimo tempo. E o intuito geral desse evento, galera, é reunir o máximo de pessoas no evento para jogar videogames e o dinheiro arrecadado será doado para salvar vidas. A maratona durou 7 dias e juntou mais de 1.500 pessoas. O evento dura de domingo a domingo e são mais de 150 horas de games sem parar. E com todos esses jogos e com todas essas pessoas, as competições arrecadam milhões de dólares, que depois são doados para a luta contra o câncer. Mais uma vez, videogames salvando vidas. Dota 2. Nick Elise estava fazendo uma live para seus fãs no YouTube, jogando Dota 2, quando do nada, alguma coisa bate em sua porta. Quando voltou, ela não estava sozinha. Junto com ela, havia 2 homens misteriosos que estavam fazendo ela de refém e apontavam uma arma para a cabeça dela. Os fãs, quando viram aquilo, rapidamente ligaram para a polícia, que logo em seguida chegaram na casa dela, salvando ela e a vida do namorado que também estava lá. E olha que louco, galera, depois de fazer várias investigações, a polícia descobriu que aqueles homens misteriosos que invadiram a casa de Elise invadiram sem querer, eles não foram ali com o intuito de fazer mal pra ela. Pois na verdade aqueles bandidos estavam atrás de recuperar algumas armas e drogas que estavam na casa de um outro homem, mas acabaram entrando na casa errada por engano, a casa ainda que estava rolando uma live. Ainda bem que os fãs chamaram a polícia. Xbox. Tirar a própria vida, galera, é um assunto muito sério, por isso que deixamos ele no primeiro da lista. Tudo aconteceu quando 2 amigos estavam jogando o Xbox. 2 amigos virtuais, um em sua casa e o outro em outro lugar. No meio da partida, um dos amigos notou que seu parceiro não estava tão bem. Parecia meio triste, abatido com alguma coisa. E eles haviam se conhecido online. O nome do amigo que percebeu que o outro estava meio triste se chamava Chris Adam. E percebeu que durante alguns dias, o seu amigo estava se sentindo muito inútil, pois ele dizia várias bobagens, dizia que não prestava para nada, coisas do tipo. Mesmo sendo amigos virtuais, eles eram muito ligados. Chris então fez uma coisa para ajudar o amigo e evitou que o mal maior acontecesse. Ele então conversou com seus pais, contou toda a história, de que seu amigo não estava bem, que estava falando algumas coisas estranhas, e perguntou para os seus pais o que ele podia fazer para ajudar o amigo. Os pais então preocupados entraram em contato com a polícia, e a polícia foi atrás do jovem. Mas como o jovem morava em outro lugar, a polícia entrou em contato com ele através do Xbox, diretamente no chat. Depois de uma longa conversa, a polícia concluiu que realmente o garoto estava precisando de ajuda e que estava planejando tirar a própria vida. As autoridades então ficaram horas conversando com o garoto, dando vários motivos para ele continuar no mundo. E no final da conversa, convenceram o garoto. A polícia então também entrou em contato com os pais do jovem, para poder explicar tudo o que havia acontecido e também para os pais poderem dar uma atenção maior ao garoto. E os pais disseram que nunca notaram nada de estranho com o menino, pois por algum motivo ele era bem fechado. E tudo indica que realmente, se ninguém conversasse com ele, se ninguém desse uma atenção pro garoto, alguém mais velho, o garoto não estaria mais entre nós. E ainda bem então, galera, que o garoto tinha um amigo virtual que se preocupou com ele e em ajudá-lo. E acabou até mesmo livrando o garoto da depressão. E é por isso, galera, que sempre que você sentir que alguém está muito pra baixo, tá muito negativo, falando que tá tudo errado, sei lá, chegue pra essa pessoa e, sei lá, seja amigo dela, seja solidário, fale coisas boas. Mesmo virtualmente, mostre pra essa pessoa que a vida é bela e que nós devemos viver e aproveitar ela. E que a vida também é cheia de altos e baixos.
baixos. Temos que saber viver e lidar com tudo isso, entendeu? Porque uma hora você tá feliz, outra você tá bem triste. Mas no fundo, a vida é como se fosse um mar agitado e você precisa navegar nela, até você chegar no seu objetivo, no seu final natural. E agora, depois de tudo isso, você sabia que jogos salvaram vidas? O ser humano às vezes é burro, faz umas coisas erradas, mas a gente tá em constante evolução. Então a gente acaba aprendendo com tudo, galera, mesmo com os jogos. Jogos que pra muita gente também são ruins, mas que, como vocês viram aí, podem salvar vidas. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Achou interessante? Gosta de videogame? Compartilhe então esse vídeo pra alguém que você acha que gostaria de ver esse vídeo. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Danimor Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Mande uma mensagem, mande também uma sugestão de algum tema. Ficamos por aqui, galera. Veja o vídeo de ontem, tem vários aqui na tela, ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, isso tudo pessoal. Valeu!